Então, hoje com vocês, meus queridos, nosso querido Manuel Messias, que é tarefeiro aqui da casa, né? Vai trazer os seus estudos. Alô? Boa tarde, amigos. Eu me chamo Messias e sou estudioso na casa já há algum tempo. Fui incumbido de trazer o estudo de hoje, do livro Evangelho segundo o Espiritismo, primeiro capítulo, não vim destruir a lei. Nos coube os itens de 1 a 11. Jesus disse: não vim destruir a lei, mas vim dar-lhe continuidade. Antes de entrar realmente no item proposto para esta tarde, gostaria de tecer algum comentário sobre esse início, em que Jesus diz: não vim cumprir a lei, mas vim dar-lhe cumprimento. Ocorre que eu já ouvi várias vezes as pessoas dizerem, repetir: não vim cumprir, não vim destruir as leis. Mas que leis são essas que Jesus afirma que não veio destruir? Muitas vezes a gente ouve os comentários, os estudos, mas não é explicado que leis que Jesus não veio destruir, né? Porque a lei mosaica, que são as leis que se diz que vieram de Deus, podemos dividir em duas partes, né? A lei mosaica, a primeira parte podemos dizer que são aquelas leis, a lei de Deus, que foi promulgada no Monte Sinai, que é o Decálogo, são os 10 mandamentos. Essas são a lei de Deus. E tem as leis mosaicas, a lei de Moisés, que ele estabeleceu para um povo ainda incipiente, para um povo que foi escravo, tá? Foi escravo no Egito e saiu com todas aquelas mazelas, aqueles defeitos, um povo ainda um tanto quanto chegado à selvageria, um povo ainda tendendo a adorar vários deuses, um povo realmente que precisava realmente de leis duras para o seu comportamento normal. E por isso a lei de Moisés é chamada, né, a lei civil, né, leis disciplinares, porque foram feitas exatamente para aquele povo. E a missão de Moisés, ele foi incumbido de trazer aquele povo, né, do Egito para a terra prometida, Canaã. A missão dele era trazer aquele povo, um povo selvagem, que não tinha realmente consideração, um povo realmente que precisava de leis duras. Então Moisés optou, se conhece a lei de Moisés, apenas, como se diz, lei de talião, dente por dente, olho por olho. A lei de talião era lei dura. Se alguém roubou alguma coisa de alguém, cortava-se a mão. A mulher que era adúltera era apedrejada. Eram leis duras realmente para um povo que realmente teria que ser dominado dessa forma. Eu até me lembrei das leis de Moisés, ainda há pouco, quando um traficante na Indonésia foi executado, que o presidente, as pessoas chegaram e pediram clemência, etc. e tal, e lá não tem esse negócio, eles executavam mesmo. Assim era a lei de Moisés, disciplinário, mas que também não voltava atrás. Era realmente cumprido desta forma. Aí vocês perguntam, então dessas duas partes da lei, a lei de Moisés, né, e a lei de Deus, essa frase que Jesus diz, não vim destruir as leis, mas dar complementação,
se refere a qual das duas leis? Qual das leis? A de Deus ou de Moisés? Obviamente, eu sei que vocês já chegaram à conclusão que ele estava se referindo à lei de Deus, o decálogo, que é a lei perfeita. A lei de Deus, tudo que Deus faz é perfeito. E não havia necessidade de Jesus chegar para modificá-la. Então ele veio modificar a lei de Moisés. Ele não responde sobre isso. Ele apenas diz, após a chegada dele, após a chegada de Jesus, ele apenas diz, a lei que ele diz, amar o próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Então chegamos à conclusão, embora ele não tenha dito, que ele veio em partes modificar a lei de Moisés, dente por dente, olho por olho. Não, ele não disse isso. Amai ao próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Deixa subentendido para a gente também, sobre esse aspecto, que essa lei, né, a lei de Moisés, mas a lei de Moisés foi muito importante, como já disse, para aquele povo, um povo que precisava realmente ter uma educação, uma formação melhor, né? Foi muito importante, e por isso que Moisés foi o primeiro missionário, né? A gente sabe que houve 3 missionários, Moisés, Jesus e o Espiritismo, né? Então, por isso, Moisés foi o primeiro missionário para domar aquele povo selvagem, para botar as leis que eles não conheciam. Jesus não poderia ter vindo antes, porque Jesus era só amor. Teria que vir alguém mais rigoroso para mostrar ao povo o caminho a ser seguido através da evolução, né? Então a lei de Moisés, é bom, ou outro esclarecimento que aqui eu trago para aos que ainda não entenderam, que a lei de Moisés, ela está na Bíblia. São realmente os 5 primeiros livros da Bíblia. Os 5 primeiros livros da Bíblia são de autoria de Moisés. E que não tem só essa parte de disciplinar nesses 5 primeiros livros. Tem a parte disciplinar muito, mas o modo de agir, o início do mundo, conforme né, como foi dito para Moisés. Então, os 5 primeiros livros da Bíblia, que é chamado de a Torá, né, é o corpo central de uma doutrina, né, da doutrina daquele povo. O povo, ainda hoje, né, aquele povo se orienta por esses 5 primeiros livros de Moisés. Tanto é que muitas vezes a gente lendo o Evangelho, a gente vê os fariseus provocando Jesus. Por isso, por aquele fato, que já estava escrito na lei de Moisés. A gente vê os fariseus, o povo judeus, desafiando Jesus, até naquele incidente em que eles chegam com a mulher adúltera. Você vê que eles chegam com a mulher adúltera, com pedras na mão, para fazer o quê? Para apedrejá-la, porque estava na lei. Então Jesus, até aí, nem aí, Jesus também foi contra, não disse nada, apenas a sua inteligência, a sua sabedoria, né, se saiu com aquela, estava escrevendo e escutou as reclamações e disse para as pessoas que chegavam querendo apedrejar a adúltera: quem não tem pecado atira a primeira pedra. Foi a maior inteligência, né, que já se pôde ouvir, né? Quem é que não tem pecado? Quem é que não tinha pecado? Então, houve-se, cada um saiu, né, foi saindo um a um, e depois ficou ele e a adúltera. E Jesus: tem alguém te acusando? Alguém te acusa? Ela: não. Então vai e não peques mais. Então, você vê que nem aí Jesus foi contra a lei, mas ele realmente não cumpriu realmente, porque era uma lei já por uma outra situação. De maneiras que a primeira lei de Moisés, o primeiro livro de Moisés, chama-se Gênesis.
O Gênesis é o primeiro livro de Moisés, e ali está escrito o início. O Gênesis é o início do mundo, o início de tudo. Está tratado ali, segundo Moisés. Então, o mundo, Adão, a criação do mundo, está especificado daquela forma como via Moisés. E o segundo livro de Moisés é Êxodo. O Êxodo é um livro que inicia relatando a saída do povo hebreu do Egito, saindo do Egito, onde eles eram escravos. Então, o Êxodo já de saída. Então, ele está iniciando, dizendo e contando como foi aquela condução daquele povo pelo deserto. O terceiro livro é Levítico. Levítico é devido ao sacerdote. Uma tribo lá, onde Moisés trazia aquele povo, uma das tribos, fazia o papel de sacerdócio da turma. Então, daí teve esse nome, Levítico. E o quarto livro, Números. Números é porque, na condução daquele povo pelo deserto, Moisés tinha necessidade de saber, de quantificar. Houve um recenseamento, de quantificar, de ver o número, a quantidade de pessoas e o número de homens que poderiam ser utilizados numa guerra. Porque eles viviam realmente em guerra com outras tribos, com outras pessoas. Então, ele fez esse recenseamento. Então, esse quarto livro chamou-se Números. E o quinto livro é Deuteronômio. Deuteronômio é porque já quase chegando a Canaã, havia necessidade uma necessidade, segundo a lei. Deuteronômio significa segundo a lei, de fazer uma retificação, uma reformação na lei que ele vinha trazendo até aquele momento, uma retificação para, já que o povo ia se instalar em Israel, chamada Canaã. Então havia uma necessidade de haver essa modificação. Então ele fez essa quinta lei, Deuteronômio. Então está aí os cinco primeiros livros de Moisés, que deu o corpo central da doutrina dos fariseus, dos judeus. Os judeus se orientam até hoje por esses 5 livros, que também é conhecido por Pentateuco. Os 5 primeiros livros da Bíblia é conhecido como Pentateuco, que deu origem também um pouco para a gente a dar-se o nome da doutrina espírita, os 5 livros de Allan Kardec, que são os livros da codificação, o Pentateuco kardeciano. Então, realmente, e esses 5 livros também é chamado pelos judeus de a Torá. Então, eles se baseiam, quando os fariseus, os judeus, se revoltavam, diziam alguma coisa contra Jesus, eles falavam exatamente baseando nos livros de Moisés. Por quê? Porque Jesus não correspondeu com a expectativa que eles esperavam. Eles esperavam que Jesus viesse, e realmente com aquela violência, e tirassem ele da escravidão, que eles se tornaram escravos, também colônia dos romanos, e eles esperavam que Jesus vinha com todo o seu poder. Jesus foi muito falado pelos profetas, foi anunciado pelos profetas, e quando Jesus chegou, eles pensavam que Jesus ia, com seus poderes, ia guerrear, ia tomar, e não foi isso que Jesus veio. A decepção dos fariseus, a decepção foi toda essa, que eles se enganaram. Jesus veio trazer amor, Jesus veio trazer condições para que eles evoluíssem e alcançassem o reino de Deus. Então, foi aí. Mas, falando ainda sobre Moisés trouxe esse povo do Egito, até a Canaã, Israel. Mas Moisés não entrou, não levou o povo. Quem levou esse povo
Moisés morreu antes. Quem levou o povo para a entrada foi Josué, um discípulo dele. Entrou com o povo em Israel, foi o discípulo dele. Então, Divaldo, numa palestra dele, ele disse o seguinte, que na Bíblia trazia uma grande lição, né, dada por Moisés. Uma grande lição da Bíblia tinha uma grande lição trazida por Moisés, de paciência. A mais linda lição de paciência foi dada por Moisés. Porque Moisés, nessa travessia, ele levou 40 anos para fazer a travessia do Egito até Canaã, até Israel. Quando, na realidade, ele precisaria apenas de 40 meses. Levou 40 anos. E Divaldo, então, disse que sempre ficava pensando por que ele tinha levado 40 anos, se necessário era apenas 40 meses. E ele, Divaldo, então, recebeu instruções de Joana de Ângeles. Então, ele recebeu essas informações, e ele chegou à conclusão que aquele povo precisava, aquela geração de escravos, todas, né, que não tinha o ideal, que se acostumou a ser escravo. A pior coisa que tem é você se acostumar com as coisas. Não devemos nos acostumar, devemos sempre crescer, o horizonte, crescer. E o povo já estava acostumado a ser escravo. O povo estava acostumado a reclamar de tudo. E quando alguma coisa não estava dando muito certo, no Êxodo, o povo se dirigindo para Israel, não estava dando certo, o povo reclamava, você foi o culpado, porque você nos tirou lá, a gente trabalhava, dormia, comia, e fazia essas coisas todas e não tinha problema, e você veio trazer a gente para esse deserto que não tem nada. Aquele povo, então Moisés passou por muitas dificuldades com aquele povo. Então, o que ocorre? Então, Moisés, aquela geração que se acostumou a não chegar em lugar nenhum, se acostumou a ser escravo. Moisés não queria, segundo Divaldo, que lhe foi informado, ele não queria chegar com aquele povo, com aquela ideia, né, na terra prometida. Ele pretendia chegar com um povo com ideais de crescer, de evoluir, e não aquele povo acostumado a sofrer, acostumado com aquele ambiente todo. Então, o que acontece? Ele, então, resolveu ficar pelo deserto, passar no deserto 40 anos, com aquele povo. Isso foi uma paciência muito grande, ele podendo fazer uma coisa em 40 meses, ele passou 40 anos, o que ele esperava com essa paciência toda? Esperava que aquela geração, com aquelas ideias, com aquelas tendências, fosse acabando. Ele também era daquela geração. Então, esses 40 anos deu tempo de outras pessoas, né, outra geração, se formar, já com outras ideias, com as ideias de civilização dadas pelo ensinamento dele, com ideias melhores. Deu tempo dessas crianças, desses jovens se erguerem e formar uma nova geração com uma nova mentalidade. Foi por isso que ele levou 40 anos para chegar até Canaã, né? Então, o Divaldo Edaltés, dizendo como é importante a paciência. A paciência é uma conquista. Todos nós temos que ter, todos nós que pretendemos evoluir, temos que ter paciência, temos que fazer um treinamento da paciência. Nós somos muito impossível. Qualquer coisa que acontece, a gente já perde a cabeça, já diz uma pessoa, já desacata o outro, etc. e tal. E o treinamento não se evolui sem paciência. Pelo menos nessa parte espiritual. Muitas coisas acontecem nas nossas vidas porque precisamos realmente treinar essa paciência, o amor, a caridade, né? A caridade, Divaldo acrescenta, a caridade
não é simplesmente aquela que a gente faz dar esmola para o pobre. A caridade tem um significado muito maior do que isso. A caridade, como Jesus a entende, ela tem três: ela tem a benevolência com todos, indulgência para as diferenças das pessoas e perdão das ofensas. A caridade é tudo. A caridade é amor. A caridade não é só dar esmola. Benevolência para com todos. Será que a gente tem benevolência para com todos os nossos amigos? Aqueles que... Eu ouço muitas pessoas dizerem assim: não, eu sou uma pessoa boa, sou bom, eu trato todo mundo bem, etc. Não, mas se pisar no meu calo, a coisa não... Quer dizer, a pessoa não está sendo benevolente, ela realmente não está seguindo as informações colhidas dos ensinamentos de Jesus. Benevolência e a indulgência, está sempre disposto às coisas erradas que as pessoas fazem, você está sempre disposto a relevar, as pessoas erram, etc. Então, vamos levar em conta que nós também erramos, né? A oração que o Pai nos ensinou nos diz: perdoar nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, os nossos ofensores. Então, nós temos sempre que estar querendo perdoar, porque nós estamos sempre também pedindo perdão a Deus das nossas faltas, das nossas falhas. Então, essa a caridade, e na caridade está, logicamente, né, a paciência. A paciência é um tipo de caridade. Paciência com as pessoas. Muitas vezes, olha que tipo de paciência que a gente pode exaltar neste momento. Aquela paciência que a gente tem com as pessoas idosas e que muitas vezes a gente não tem. Repete uma vez: você está, não sei, das pessoas está enchendo o saco. Paciência com o idoso. A paciência, a gente se propõe a cuidar de um doente, mas daqui a pouco a gente já está sem paciência, porque a repetição dos atos são os mesmos dali, a gente tem que fazer e perdeu a paciência. É um treinamento muito grande que temos que fazer para a nossa evolução, para o nosso melhoramento. A paciência realmente, Divaldo frisou, como foi paciente Moisés nesse percurso. Ele queria chegar, levar aquele povo, ele era o responsável, ele foi incumbido dessa missão de levar aquele povo à terra prometida. E depois ele notou inclusive porque em determinado momento que ele saiu para receber instruções dos espíritos, a Bíblia diz que era ele receber expressão de Deus, mas nós entendemos que eram instruções que ele estava recebendo dos espíritos superiores. E ele saiu para receber instruções dos espíritos superiores, assim também como quando ele saiu para receber o decálogo. Então, quando ele saiu para receber as instruções, mais instruções dos espíritos superiores, quando ele voltou, o povo fizeram um boneco, um bezerro, e estava adorando aquele bezerro que, poxa, que Deus, que Jesus já tinha dito, Deus através do decálogo, já tinha dito não adorar, né? Adorar apenas o Deus, um Deus único, e aquele povo estava adorando de ouro, um bezerro de ouro, aquele povo estava, e luxúria, e praticando luxúrias entre si, de maneiras que essa foi a gota d'água para o Moisés tomar essa decisão, de rodar com o povo pelo deserto, até que aquela geração realmente tivesse um comportamento melhor e merecesse entrar na terra prometida. Então Moisés, e ele não chegou. Moisés morreu, segundo a Bíblia, com 120 anos. Né? Então ele também não chegou, ele morreu antes. Na entrada a cidade que dá a entrada para Canaã, ele foi substituído por Josué, que era discípulo dele, e foi Josué que conduziu o povo para o Egito, para Israel. Essa parte ficou por minha conta, que eu precisava falar sobre isso aí, porque eu ouço, hoje eu estou aqui, mas eu estou sempre sentado aí com vocês, e eu ouço as pessoas começam a conversar, mas não conta essa história, essa
coisa para a gente, porque é interessante a gente ter esse sedimento, essa sedimentação, esse alicerce, para prosseguir daí sabendo das coisas. Não vi destruir a lei. Jesus disse, mas que lei que Jesus não veio destruir? Ele não veio destruir a lei de Deus. Muito bem. No item 7, nos diz, Jesus dá uma explicaçãozinha pequena, mas diz que Jesus não veio destruir a lei, mas dar cumprimento. E também, aí o Espiritismo diz, o Espiritismo não veio destruir a lei cristã, veio dar cumprimento. Então, o Espiritismo veio realmente esclarecer muitas muita parte do Evangelho. O Evangelho realmente existe passagem com figuras de linguagens que muitas vezes a gente lendo desavisadamente não entende. Não vim trazer a espada, tem umas colocações que está no Evangelho, que a gente só realmente, sendo esclarecido pela doutrina espírita, que a gente realmente passa a entender de uma maneira. Coisa que os fariseus não faziam. Eles interpretavam, queriam interpretar a doutrina cristã, o que Cristo falava, ao pé da letra, pela forma. E não entendia tudo de maneira errada. Aqueles que realmente mereciam entender, que eram as pessoas que caminhavam com Jesus, iam entender realmente o que Jesus dizia. E os outros não, cada vez mais se perdiam. E por isso, em determinados momentos, eles cobravam de Jesus. E assim, aí Jesus explicava com a sua sabedoria, e eles ficavam calados. Então, o Espiritismo veio acabar com aquela fantasia, com aquela parte folclórica, com a parte até espiritual. Os fenômenos que diziam que eram espetaculares, que a coisa é do outro mundo, o Espiritismo veio explicar claramente que realmente eram coisas de Deus, essa coisa da ciência. Se os próprios milagres, que se é uma coisa fantástica, uma coisa que realmente o Espiritismo nos mostra que Deus, os milagres, se acontecesse da maneira que nós outros achamos, seria uma derrogação da lei de Deus. Se Deus é perfeito, se tudo que Ele faz é perfeito, não há necessidade de se modificar o que Ele já fez. O que acontece é que não chegou ainda um momento de a gente dominar, as leis da ciência, não domina a ponto de saber por que está acontecendo aquele fenômeno naquele momento. Mas dia vai chegar em que todos nós vamos descobrir, e vamos saber por que aquele fenômeno acontece daquela maneira. Mas não existe realmente milagre. O milagre é porque não conhecemos ainda a lei que rege aquele fenômeno. Um exemplo bem rápido que a gente pode dar é que a história que contam que no tempo do descobrimento do Brasil, dos selvagens, e um português foi náufrago na Bahia e caiu numa região do Nordeste, onde os índios selvagens estavam esperando a turma chegar para pegar. Então, esse português foi náufrago e ficou numa pedra, conseguiu ficar numa pedra, e ele estava com a espingarda. Embora a espingarda tenha molhado, mas ele ficou por ali algum tempo. As pessoas que foram pegadas foram levadas lá pelos índios, e ele ficou por ali. E em determinado momento, os índios
naquele tempo, não tinham conhecimento ainda da pólvora, obviamente. Então, quando os índios chegaram para pegar Moisés, estou confundindo, pegar o português, ele pegou e deu um tiro com aquela espingarda. Pum! Aí os índios se abaixaram, Deus, rei do trovão, é o Deus. Quer dizer, por que eles chegaram a esse ponto? Porque é falta de conhecimento. Eles não conheciam ainda a pólvora, não conhecia, já rodava no mundo inteiro, e ela era selvagem ali, só conhecia aquelas coisas dali. E esse é para dar um exemplo de que o milagre realmente só existe para a gente porque a gente não conhece as leis que regem o fenômeno que está acontecendo. Um dia que chegarmos a conhecer, vamos ver que, como os índios depois, com o tempo, chegaram a descobrir que foram lesados. Pô, o cara não era Deus de nada, não era realmente. É a história que conta isso aí. Muito bem. Então, vamos então entrar agora de outra parte. Aliança da religião com a ciência. Para entrar nessa parte da religião com a ciência, eu procurei aqui Caminho, Verdade e Vida, uma página que nos dá uma ideia da ciência, né, e da religião. A religião é amor, né? Então diz assim: ciência e amor. A ciência incha, mas o amor edifica. Paulo, primeiro livro de Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Então, Emmanuel tece o seguinte comentário sobre essa passagem. Ele diz assim: a ciência pode estar cheia de poder, mas só o amor beneficia. A ciência, em todas as épocas, conseguiu inúmeras expressões evolutivas. Vemos lá no mundo exibindo realizações que pareciam quase inatingíveis. Máquinas enormes cruzam os ares e o fundo dos oceanos. A palavra é transmitida sem fios a longas distâncias. A imprensa difunde raciocínios mundiais, mas para essa mesma ciência, pouco importa que o homem lhe use os frutos para o bem ou para o mal. Não compreende o desinteresse nem as finalidades santas. O amor, porém, aproxima-se de seus labores e retifica-os, conferindo-lhes a consciência do bem. Ensina que cada máquina deve servir como utilidade divina no caminho dos homens para Deus, que somente se deveria transmitir a palavra edificante como dádiva do Altíssimo, que apenas seria justa a publicação dos raciocínios elevados para o esforço redentor das criaturas. Se a ciência descobre explosivo, esclarece o amor quanto à utilização deles na abertura de estradas que ligam os povos. Se a primeira confecciona um livro, ensina o segundo como gravar a verdade consoladora. A ciência pode concretizar muitas obras úteis, mas só o amor institui as obras mais altas. Não duvidamos de que a primeira, bem emprestada, bem interpretada, possa dotar o homem de um coração corajoso. Entretanto, somente o segundo pode dar um coração iluminado. O mundo permanece em obscuridade, sofrimento, porque a ciência foi assalariada pelo ódio, que aniquila e perverte, e só alcançará o porto de segurança quando se render plenamente ao amor de Jesus Cristo. Então, a ciência realmente é a necessidade do ser humano, como é também a lei de Deus, a religião. Podemos dividir a lei de Deus, podemos dividir também em duas partes.
a lei de Deus. Podemos dividir a lei de Deus como a ciência, a física, que rege o universo, é a lei de Deus. E como a lei moral. Então, a lei de Deus podemos dividir em lei moral e a ciência. A lei moral é a lei de Deus, que é o quê? A religião. A religião vem trazer a lei moral, a lei que realmente rege a vida do homem para a elevação, para a evolução, para o aperfeiçoamento. É a lei moral. E a ciência? A ciência veio nos trazer realmente as descobertas necessárias, né, para essa evolução, para alcançarmos cada vez mais os momentos de aperfeiçoamento. Então, a lei de Deus, a religião e a ciência são todas duas leis de Deus. E se são lei de Deus, são leis perfeitas, porque perfeito é Deus. Então, sendo elas perfeitas, elas não podem se contradizerem. O homem é que está fazendo com que elas se contradizam. Porque sendo perfeita não pode se contradizer. Porque Deus não criou nada de sua obra que não fosse perfeito. Então há de se haver esse entendimento entre a lei moral e a ciência, para que realmente concretizamos aqui a nossa passagem neste mundo com felicidade. A dificuldades exatamente se encontra, né, na exclusividade, na exclusividade de cada lado. A religião acha que as leis da religião de Deus estão realmente dentro daquele padrão, dentro do padrão que a igreja escolheu. E aí, desse padrão, existem os dogmas. Os dogmas não são comprovados. Comprovados porque chegou à conclusão que é assim mesmo. Por outro lado, a ciência também tem a sua parte que não colabora. A ciência chegou nos anos de 1860, a Revolução Industrial, nos trouxe momentos de importantes descobertas científicas, importantes feitos pela ciência, e isso trouxe ao homem, ao cientista, a ideia de que era só todas as coisas que deveriam acontecer só seria verdade se fosse comprovado em laboratório. E aí, realmente, a partir daí, houve dificuldades. Já havia outras dificuldades de tempos atrás, do anos de 1842, por aí, quando Darwin editou um livro, Teoria da Evolução. Então, com essa teoria da evolução, que todos os seres evoluíam, houve umas reclamações no mundo inteiro. O mundo evangélico não aceitou, porque o mundo evangélico estava na parte da criação. Né? Então, criou aquela competição entre a igreja, entre a religião e a ciência. E aí? E nós, como é que a gente pensa a esse respeito? Nós vemos pela criação, nós somos produto de uma criação, ou somos da criação que diz faça-se luz e fez-se luz, ou somos produto de uma explosão que realmente chegou, modificou tudo e nasceu e deu a vida. O que eu tenho prestado atenção e tenho também achado a respeito, me adaptado, é que as duas estão certas. Se nós acabamos de dizer, né, que as duas são lei de Deus, tanto a ciência como a religião são lei de Deus, a moral, então as duas estão certas. O que tem que se fazer é realmente, por exemplo, a gente não pode admitir a criação conforme está narrada na Bíblia, que a gente encontra muitas coisas ali que não pode ser dessa forma, mas que nós somos produto da criação de Deus, isso aí
é ponto pacífico. E que nós somos também, pela lei de Darwin, nós estamos também, a evolução das espécies também é uma verdade, isso está sendo constatado. O que acontece? O que acontece é que as duas partes, os cientistas, os estudiosos evangélicos, deviam realmente chegar a um denominador comum. Não é realmente, a gente não pode acreditar que a criação foi feita daquela forma, como é narrado na Gênesis, mas que realmente a criação, nós somos produto de Deus, nós somos criação de Deus. Né? E temos também, a evolução é comprovada. A comprovação da evolução já tem estudo feito até durante o nascimento da criança, durante a gestação, né? Gestação da criança, que a criança diz que a ciência está querendo comprovar que nós viemos da água. E nós vamos ver as passagens, vemos da água vamos para a terra, anfíbio, e vamos evoluindo, até chegar a essa forma de homem. E a gente vê uma pequena demonstração disso aí, na gestação, onde a criança é gerada, onde um feto é gerado na água. E dali ele vai tendo várias formas. Tem hora que tem umas formas de um angelino, tem horas de macaquinho, tem aquelas formas todinhas, até chegar a forma de criança. Mas é uma realidade. Eu tive lendo a respeito, e isso aí está, o cara foi seguindo os passos, e cada vez ele ia vendo a forma que a criança, que aquele feto ia tomando na barriga da mãe. Até que chega a forma do menino e nasce uma criança, etc. e tal. Mas tem essas transformações todinha, que eles dizem que é a transformação que o homem passou antes de chegar a essa forma atual. De maneiras que há necessidade de as duas partes se reunirem e realmente chegarem a um denominador. Porque essa luta entre as duas, entre a religião e entre a ciência, não chega a lugar nenhum, e mostra apenas o orgulho de cada parte, e não dá realmente o fruto necessário. Mas parece que agora já está havendo realmente essa união das duas partes, né? Diz que a física quântica diz muito respeito à parte espiritual que as pessoas estão apresentando. E então eu vou pedir socorro aqui ao socorro ao André Luiz, para falar sobre essa dualidade entre religião e ciência. E ele diz assim, vamos recorrer ao auxílio de André Luiz. Aí diz assim, a religião e a ciência são fontes de bem-estar na experiência diária. A ciência extirpa o tumor. A religião trata a descrença. A ciência extirpa o tumor. Mas esse tumor, essa doença, esse mal que a gente, de repente, é afetado, a gente tem que ter fé naquele tratamento. Qualquer tratamento médico que a gente for, a gente tem que ter fé, tem que acreditar. Porque, se não acreditar, o tratamento também não evolui. Então, a religião trata da descrença. Se você está com um problema, e se você realmente está desanimado, você começa a ter fé naquilo, ter fé em Deus, ter fé nos irmãos espirituais de luz, que realmente vai ajudar aquele tratamento. Ele diz assim, a ciência previne a epidemia, a religião afasta o desespero. Outra realidade. As ciências previne, né, a epidemia através de estudos, chega-se à conclusão que vai ter uma epidemia e faz os tratamentos necessários para evitar, né, essa epidemia.
A religião afasta o desespero. A religião te traz o amor, te traz a calma, te traz a ideia, a verdade, de que se aquela coisa estiver acontecendo, acontece porque há uma necessidade que aconteça para uma modificação, para uma elevação. Não é castigo, nada é castigo. O que acontece conosco, realmente, são remédios necessários para o nosso aprendizado, para o nosso melhoramento. A religião te acalma quanto a esse aspecto. A religião te diz que não há uma folha que caia sem o consentimento de Deus. E Deus não vai fazer nada para o nosso mal. Diz ele ainda, a ciência pesquisa o universo, a religião revela a eternidade. Na realidade, outra, a ciência pesquisa o universo, a formação dos mundos, etc. e tal, mas a religião, o espiritismo, já te revela, né, a eternidade, já diz que você é um espírito que não morre, que você já tem outros, como quando Jesus disse, há muitas moradas na terra do meu Pai. A religião já nos dá dizendo o que acontece, que nós estamos aqui, mas vamos passar por outros mundos de acordo com a nossa evolução. A ciência sossega a dor, a religião alivia a aflição. Sinceramente, que dificuldade deve ter passado aqueles nossos irmãos que ficaram doentes, necessitados de uma cirurgia, e que não havia ainda o anestésico, anestesia. Que de situação difícil deve ter passado aquele. É um sofrimento muito grande. E a religião trouxe, a religião sossega a dor, exatamente através dos anestésicos, através da anestesia. Hoje você faz cirurgias aí e como não sentiu nada, te corta todo e você não sentiu nada no tratamento. A ciência, mas a religião alivia a aflição. Aquela aflição que você poderia ter, a religião te dá esse conforto, te dá o amor, te dá, sabendo que tem irmãos ali orando por você. E tudo isso depende realmente de cada um, a religião que tiver, e vamos, a ciência produz o conforto. Na realidade, nós estamos aqui, confortavelmente, com ar-condicionado, que estaríamos numa situação muito difícil se não tivesse o advento do ar-condicionado. A ciência nos traz viagens de avião em poucos minutos. A gente se comunica com telefone sem fio para todos os lugares que quiser. Então, não pode se negar a presença da ciência na vida do ser humano. Mas a religião promove a paz. O que adianta você ter conforto sem paz? A religião te dá uma paz. Você vai dormir na sua casa, dentro da religião. Se acontecer alguma coisa com você, você se conforta através dos ensinamentos de Jesus. Se conforta, perdoa, como Jesus apregoa em todo o Evangelho, através desses ensinamentos de bondade, do amor e da caridade. A ciência elimina a infecção. A ciência elimina a infecção. Na realidade, outra dificuldade que os povos antepassados passaram, que não tinha um antibiótico. Então, morreram, quantas pessoas morreram porque não tinha um antibiótico, porque não tinha esse advento para curar. Epidemias e mais epidemias aconteceram porque não tinha. A tuberculose era realmente ceifava vidas e mais vidas. Mas a religião controla o instinto. A religião controla o instinto. Tem uma passagem uma máxima de Allan Kardec que nos diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. Essa é uma máxima. Nós que estamos aqui, que abraçamos a doutrina espírita, devemos ter sempre essa máxima em nossa mente. Reconhece o verdadeiro espírita
pela sua transformação moral. Você vai fazer uma transformação dentro de você. E pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Porque nós temos essas inclinações, porque somos seres ainda impuros. De vez em quando alguém faz alguma coisa que a gente tem vontade de fazer 2 ou 3 ou pintar mais. Mas a gente tem condições de domar esses instintos, essas inclinações, através de quê? Da religião. A ciência melhora o mundo. A religião aperfeiçoa a alma. A ciência melhora o mundo, na realidade, como nós estamos vendo. Através da ciência nós nos locomovemos, nós melhoramos a saúde. Através da ciência a gente evolui materialmente. Mas a religião aperfeiçoa a alma. Que o principal de todos nós que viemos aqui é esse aperfeiçoamento. Nós vimos aqui este mundo de prova e expiação para esse aperfeiçoamento tão esperado. Através das dificuldades por que passamos, as dificuldades que passamos é um aprendizado para esse nosso aperfeiçoamento tão esperado que viemos aqui buscar. A ciência prolonga a vida física, a religião aponta a imortalidade. Então, a ciência prolonga a vida física. Sim, através dos remédios, da ciência, da medicina. Hoje em dia, a vida do brasileiro parece que está em 70 anos, a média, 69, 70 anos. Antes estava em 40, mas através da ciência foi prolongado a vida o quê? A vida física, a vida do corpo. Porque a religião diz que nós somos imortais, e somos mesmo. Tanto é que há diversos mundos que nós passamos e nós viemos aqui apenas para melhorar. Mas a nossa tendência realmente é a imortalidade. A ciência é o saber provado. A religião é a ideia revelada. Na realidade, a ciência é o saber provado. Está provado, a ciência prova. E através dela a gente vai chegando ao progresso. E a religião é a ideia revelada. A religião é a ideia revelada por quem? Pelos Espíritos. Foram eles que vieram nos mostrar o caminho a seguir para encontrar essa evolução, para realmente cumprir a nossa missão aqui neste mundo. Por fim, ele diz o seguinte: ciência e religião devem se entender para o bem de todos, pois o conhecimento sem fé conduz ao fanatismo científico, e a fé sem conhecimento ao fanatismo religioso. Só o fanatismo separa cientistas e religiosos. As duas partes. A ciência e a religião se completam. A ciência é a fé do conhecimento. A religião é o conhecimento da fé. André Luiz, psicografia de Antônio Baduí Filho. E assim, gente, estamos terminando o nosso estudo desta tarde. Fizemos um apanhado sobre a parte de Moisés, essa parte todinha, a partir do capítulo 1, do início do capítulo 1, que nos diz que não vim destruir a lei, mas complementá-la. E falamos também sobre a ciência, a religião e a ciência, que deve realmente se coadunar para o bem de todos, para que possamos cumprir a nossa missão. Muito obrigado, que Deus nos